Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Mais uma vez, eu quero convidar você a, junto comigo, a se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, a Palavra do nosso Senhor. Nesse momento devocional que antecede ao nosso estudo, eu gostaria de cantar essa oração que está no hino de número 352 do Inário Novo Cântico, junto com você. Cante junto comigo, vamos fazer essa oração juntos, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos conduza no estudo da Palavra de Deus. Enquanto Salvador, eu livro ler, de auxílio necessito para ver, na mera leste além, a ti, Senhor, benedita no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partes de pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém, que assim seja. Chegamos à nossa quinta aula desse curso de introdução à teologia reformada. Hoje, fechando um ciclo de 5 aulas, em que nós estamos fazendo um estudo introdutório, estudo dos prolegômenos. Mais especificamente, nas últimas aulas, falamos a respeito da revelação de Deus e hoje vamos falar sobre a revelação de Deus escrita. Na nossa primeira aula, nós traçamos um conceito de teologia, entendendo a teologia como sendo o falar de Deus, o falar sobre Deus, narrando, refletindo a respeito das ações de Deus, dos atos de Deus, das realizações de Deus e também a respeito dos seus atributos. E nós entendemos que vamos utilizar nesse curso a sistematização proposta pelos reformadores, em especial a reforma calvinista. Nós partimos da ideia de que essa sistematização ela tem 2 caminhos que são complementares. Uma ênfase nas 3 pessoas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos seus atributos e nas suas realizações, e também na história da redenção. A história da redenção, que pode ser sintetizada nos 4 grandes atos da criação: a queda do ser humano, a redenção operada em Cristo Jesus e a consumação de todas as coisas que nós aguardamos, esperando confiantemente nas promessas da palavra de Deus. E assim, para podermos falar sobre Deus, refletir sobre Deus, nós na segunda aula propomos uma pergunta: Deus pode ser conhecido? Afinal de contas, é possível falar a respeito de Deus e falar sobre Deus? É possível conhecer sobre Ele? Vimos que não somente é possível, Deus pode ser conhecido, quanto também Ele quer ser conhecido. A questão é que esse conhecimento ele se dá por meio de autorrevelação, porque Deus é essencialmente outro. Ele é Deus, não? Um ser infinito, e nós, seres finitos, criados por Deus, e por isso ele precisa se autorrevelar para que nós possamos ter acesso ao conhecimento sobre ele. E também vimos que ele é moralmente diferente no sentido de que nós somos pecadores, ele completamente puro, santo e justo. E assim é necessário que Deus se manifeste, que Deus se revele. Assim, nós caminhamos para a aula 3, em que percebemos, estudamos que revelar significa tirar o véu. Revelar significa fazer-se conhecido. A revelação desse Deus
é justamente ele fazer-se conhecido, ele se manifestar ao ser humano. E assim nós definimos um tipo de revelação que é a chamada revelação geral, que é a revelação de Deus por meio da natureza, por meio das coisas que foram criadas e por meio da sua atuação na história, por meio da providência de Deus. A questão é que essa revelação geral, ela tem um público geral, porque todas as pessoas, indistintamente, têm acesso a ela, tanto quanto o seu conteúdo é geral, porque nós não conhecemos a revelação de Jesus Cristo na revelação geral. Nela nós não conseguimos alcançar a ideia e a necessidade de que precisamos ser salvos. Mas essa revelação geral, ela nos remete ao poder de Deus, à existência de Deus, à grandeza de Deus. Essa revelação geral, ela pode ser imediata na medida em que o ser humano tem um senso de divindade, um senso de que existe um ser maior, e por isso, foi implantado nele uma semente de religião. O ser humano é tendente à religiosidade, exatamente por causa desse senso de divindade, e por isso ele busca se religar a esse Deus. Mas essa revelação geral, ela não é nem suficiente e nem eficiente para a salvação. E é por isso que na aula 4, na nossa última aula, nós estudamos a respeito da revelação especial. O que é a revelação especial? Ela é a revelação do caminho da salvação. E nós vimos que Jesus, ele pessoalmente, é o caminho da salvação. Jesus, ele é o meio dessa revelação. É por meio de Jesus, é por intermédio de Jesus que nós temos a revelação da salvação. Nós vimos que ele é o autor da salvação. O próprio Jesus é o autor da história da salvação, dessa revelação especial. E ele é também o conteúdo dessa revelação. Mas qual a necessidade dessa revelação? Essa revelação especial é necessária porque o pecado afetou o ser humano. E a revelação especial, então, ela vem corrigir a nossa leitura da revelação geral. Porque o ser humano foi afetado integralmente no seu intelecto, na sua emoção, na sua vontade. E assim, a revelação especial, ela vem nos mostrar o amor redentor de Deus. Vem mudar toda a nossa condição espiritual, libertando o ser humano do poder do pecado e nos levando de volta a Deus. E o que esse Deus quer quando ele se revela de forma especial? Ele quer se dar a conhecer para se relacionar com os seus filhos e assim ser glorificado pelos seus filhos. E como ele se revelou? Ele se revelou pelas teofanias, tal como Moisés viu ali a sarça pegando fogo, mas não se consumindo, Deus se revelando naquela teofania. Ou, por exemplo, através das comunicações diretas, seja por sonhos, por visões, ou falando diretamente aos profetas. Os profetas falavam, assim diz o Senhor, porque estavam conscientes de que estavam falando a palavra de Deus. Deus se revelou por meio da lei entregue a Moisés e ainda através dos diversos milagres narrados nas páginas das Escrituras. O fato é que o maior e principal milagre é justamente Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez carne. Nascido do Espírito Santo, Jesus Cristo é o maior milagre. Agora, a revelação especial, ela tem 3 características essenciais e com elas nós encerramos a nossa 4ª aula. Essa revelação é redentora, porque se trata de conhecimento sobre a salvação. Ela é verbal e factual, porque é a palavra de Deus encarnada, dirigida a todo homem. Trata-se de palavras, são palavras, no entanto, essas palavras não são apenas uma verbalização, mas elas são trazidas à realidade e o ser humano, através dessas palavras, é transformado. E essa revelação ela é também histórica, progressiva, no sentido de que se trata da ação de Deus na história. Não foi num único momento, mas Deus usou diversas pessoas em diversas épocas para, parte a parte, ele poder revelar-se, mostrar-se, manifestar-se ao ser humano. E hoje nós vamos falar justamente sobre o cânon da revelação especial. A revelação especial registrada, portanto, vamos falar a respeito das Escrituras, da palavra de Deus, porque aprove ao Senhor servir-se, revelar-se ao homem, manifestar-se, fazer-se conhecido em diferentes tempos, por diferentes modos, mas igualmente ele se fez servir de seres humanos iluminados por ele, inspirados por ele, escolhidos por ele, para fazer com que
e os seus atributos, aquilo que ele revelou ao ser humano a respeito de si e as suas ações para a salvação, ele fez com que isso fosse registrado. O conhecimento da sua pessoa, o conhecimento da sua vontade, necessários à salvação, foram registrados na palavra de Deus. Mas por quê? Porque a revelação geral ela não é suficiente nem eficiente para alcançar esse objetivo de salvar, para a melhor preservação e propagação da verdade. Portanto, a Bíblia ela foi escrita para que nós possamos preservar a verdade de Deus, para que possamos compartilhar, anunciar da palavra de Deus e ainda para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja. Não para a igreja ficar insegura, não para a igreja não saber para onde ir, mas para que a igreja esteja fundamentada numa palavra que seja firme, uma palavra que possa trazer conforto. Por isso, esse Deus que é fiel, ele fez registrar, ele fez escrever, e também contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo. Nós, seres humanos, mesmo regenerados, ainda lutamos na nossa carne contra o Espírito. E essa carne, e quando nós falamos carne, não estamos falando simplesmente do nosso corpo, mas estamos falando da tendência da carne, da concupiscência da carne. Nós temos desejos pecaminosos e tantas vezes somos tendentes a deturpar a palavra de Deus e ceder à malícia de Satanás. Você lembra que na tentação de Jesus, Satanás tentou deturpar a palavra, manipular a palavra para alcançar objetivos completamente diferentes daqueles que Deus tem para nós. E ainda esse mundo rebelde, esse mundo que está em rebeldia, em rebelião contra Deus, essa corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, são tendentes a fazer com que a palavra de Deus seja deturpada, seja rejeitada, seja negada, seja alterada. E exatamente por isso, Deus fez escrever a sua vontade. Mas eu queria agora fazer algumas considerações sobre esse registro da revelação especial que é a palavra de Deus. Primeiro, nem toda a revelação foi registrada nas Escrituras, na palavra de Deus. Né? Por que nem toda revelação especial, nem tudo aquilo que Deus manifestou foi registrado? Olha só, lá no final do Evangelho de João, a gente encontra uma observação sobre isso. Lá em João capítulo 20, no versículo 30 e versículo 31, nós lemos o seguinte, né? O evangelista João. Na verdade, Jesus, né, fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Jesus andou com várias pessoas, falou a diversas pessoas, fez vários outros milagres que não foram registrados, mas esses foram registrados para que nos ficasse o testemunho a respeito da revelação especial de Deus. É provável que algumas questões fossem apropriadas para aquela época, para aquele momento, e assim Deus não julgou relevante para a posteridade. Mas aquilo que aqui temos é para conforto da igreja, para segurança da igreja. Nós temos registros também, por exemplo, em Paulo, que outras cartas foram escritas. Quando você vai lá em 1 Coríntios, quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, você vai ler o apóstolo Paulo fazendo menção a uma outra carta que ele tinha escrito. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Está escrito assim, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros. Então, essa que nós temos aqui sendo a primeira carta de Paulo, na verdade, não foi a primeira carta que ele escreveu para os coríntios, né? É a primeira que está aqui na Bíblia, mas ele já havia escrito anteriormente. Essa carta nós não a temos registrada. Essa carta ela se perdeu, né? Assim como uma outra carta que é mencionada em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Quando você abre lá a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, você vai ler o seguinte, né? A vossa palavra seja 16, perdão, capítulo 4, versículo 16, de Colossenses. E uma vez lida esta epístola, a epístola de Colossenses, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Essa epístola Laodiceia, ela não entrou aqui nos textos bíblicos
nós não temos conhecimento dessa epístola a não ser por esse versículo, mas é provável que elas fossem aplicáveis àquela época, à situação específica daquelas igrejas, né? Ou fossem semelhantes a outras cartas de Paulo. O fato é que nem toda a revelação ela foi registrada nas Escrituras, né? Segundo, nós podemos compreender as Escrituras, essa é uma parte importante da aula de hoje, eu queria que você fixasse aqui a sua reflexão junto comigo. Nós podemos entender as Escrituras como um cânon pactual. Que é isso, né? Para uma interpretação verdadeira, exata, da natureza, tanto quanto de qualquer notícia, de qualquer informação sobre o Evangelho da graça de Deus, nós precisamos da revelação especial. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É por isso que nós precisamos de uma regra, de um cânon. É isso, esse o sentido da palavra cânon, regra, que contenha o ensino autoritativo que nós devemos proclamar até os confins da terra. Não pode ser qualquer ensino, precisa ser um ensino autoritativo. Então, se a fé vem pelo ouvir da pregação e a pregação da palavra de Cristo, nós precisamos dessa palavra registrada. Logo na nossa segunda aula, nós falamos que a fé bíblica, ela se fundamenta num contexto concreto de um relacionamento baseado numa aliança, baseado num pacto, um relacionamento comunicativo em que o nosso Deus revelou conhecimento sobre Ele mesmo. E aí a gente tem a seguinte questão: Deus, Ele pode se revelar e Ele pode manifestar o seu desejo, impor a sua vontade, de duas formas. A primeira, por direito de criação. Deus é o Criador e os seres humanos estão sujeitos por direito de criação a esse Deus. Foi Ele quem criou todas as coisas. O universo dele, as regras são dele. Agora, ainda um outro aspecto importante no ser de Deus revelado nas Escrituras. Ele é o Deus redentor. Ele é o Deus que faz com que pessoas se tornem seus filhos. Ele faz seres humanos serem seus filhos. Ele faz com que todo aquele que recebe a revelação especial se torne seu povo. E esse povo formado por ele é formado através de uma aliança, através de um pacto. E toda aliança, todo pacto, todo contrato tem uma regra, tem um cânon. Toda a comunidade é definida por sua constituição. As associações têm os seus estatutos. A Igreja Presbiteriana de Niterói, por exemplo, né, as igrejas presbiterianas e as mais diversas igrejas, né, onde quer que o povo de Deus ele se organize civilmente, nós temos estatutos, nós temos regras, nós temos regulamentos. Uma cidade tem a sua lei orgânica, um estado tem a sua constituição, as unidades federativas, um país tem, os diversos países têm a sua constituição, porque toda a comunidade é definida por uma constituição, por uma regra. No tempo do Antigo Testamento, em que foi escrita a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós tínhamos os suzeranos que impunham as suas condições de uma forma unilateral aos vassalos. E é exatamente isso que nós vemos diante dos nossos olhos quando passamos a refletir sobre Deus, que tem poder de criação e tem poder pactual como redentor. E assim como uma constituição de um país, por exemplo, tem uma introdução histórica que justifica os direitos do suzerano e do vassalo, daquele que serve ao suzerano, e depois vai estabelecer uma lista de estipulações, vai colocar uma série de regras, uma série de deveres.
incluindo sanções, incluindo punições que vão envolver vida e morte, a palavra de Deus também nos descreve, nos narra as ações desse Deus que justificam a sua suzerania, que justificam os seus direitos e nos coloca uma série de estipulações, de regras, de determinações, inclusive com as sanções, com as punições que envolvem vida e morte. É por isso que é importante a gente compreender essa estreita conexão entre o cânon e a aliança, o cânon e o pacto, porque esse Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. E isso é fundamental para a gente entender a forma como a Bíblia ela foi composta, como ela surgiu e como ela se torna a regra de fé e de prática do povo de Deus. Terceiro, além de nem toda a revelação ter sido registrada nas Escrituras, e além da gente precisar entender a palavra de Deus como um cânon pactual, portanto, como um registro de uma aliança, como um registro das regras, da descrição dessa aliança, do seu autor, né, das partes da aliança e dos direitos e deveres nessa aliança, a Bíblia ela tem sido recebida pela igreja como a Vox Dei, como a palavra de Deus, ou ainda como a Verbum Dei, como a palavra de Deus. A Bíblia é a Vox Dei, a voz de Deus, e a Verbum Dei, a palavra de Deus. Agora, quando a gente fala isso, a gente não está querendo dizer que Deus escreveu com a sua própria mão a Bíblia, não. A gente não está querendo dizer que a Bíblia caiu do céu, né? Que baixou um pacote, né, assim, caiu, né, o texto pronto, não. A gente não está querendo dizer que a escrita da Bíblia se deu de forma mecânica, no sentido de pessoas, né, serem possuídas, né, ao escrever, ou que o texto foi ditado, né, e elas pegaram o ditado e escreveram, não. Quando nós falamos que a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos partindo da ideia da Bíblia se auto-reivindicar ser a palavra de Deus. Quando nós abrimos, por exemplo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, lá no versículo 16, nós lemos o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. Essa expressão aqui, que nos foi traduzida como inspiração, toda a escritura é inspirada por Deus, é uma expressão muito interessante, porque, na verdade, a melhor tradução seria expirada. Como assim? Eu e você, quando nós falamos, nós soltamos ar. O que está sendo dito aqui é que toda a escritura é o sopro de Deus. Toda a escritura é o próprio Deus falando. É por isso que nós entendemos que a Bíblia, ela nos chegou, claro, por intermédio dos autores humanos, mas a fonte suprema das Escrituras é o próprio Deus. É por isso que os profetas no Antigo Testamento, ao profetizarem, diziam: assim diz o Senhor. João capítulo 17, versículo 17, o nosso Senhor Jesus, quando orava por nós, afirmou o seguinte: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus nos mostra que a palavra de Deus é a verdade, ela tem autoridade. Alguns capítulos antes, no capítulo 10, versículo 35, nós lemos o Senhor Jesus dizer o seguinte: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, Jesus diz que a Escritura, a palavra de Deus, ela não pode falhar. Como nós podemos definir esse conceito de inspiração? O que é essa inspiração? A inspiração é a ação sobrenatural de Deus sobre aqueles que escreveram. É uma influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus, desses homens que foram separados pelo próprio Deus, com o objetivo de registrarem, de escreverem, de forma inerrante, de forma suficiente, toda a vontade de Deus, constituindo então esse registro a nossa única fonte de normativa
do conhecimento a respeito desse Deus. A Bíblia é a nossa fonte normativa, é a nossa norma, é o nosso cânon, é a nossa regra. Por quê? Porque foi inspirada por Deus. Essa inspiração, ela é plenária, no sentido de que, de Gênesis até o Apocalipse, todo o texto bíblico foi inspirado por Deus. Essa inspiração, ela é dinâmica, porque Deus não anulou a personalidade dos escritores, não. Eles foram usados exatamente como eles eram. Deus usou as experiências daqueles homens, usou as pesquisas daqueles homens. Nós lemos, por exemplo, Lucas capítulo 1, dizendo que ele, depois de acurada investigação, né, nós sabemos que Deus usou as aptidões e os estilos. Cada um escreveu conforme o seu próprio estilo de escrita. Deus separou e preparou aqueles homens para registrar a sua revelação. Por isso, ela é plenária, no sentido de Gênesis a Apocalipse, todos os livros foram inspirados. Essa inspiração ela foi dinâmica, porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. Essa inspiração ela foi verbal, porque ela se deu através de palavras. E quando nós nos referimos que a Bíblia foi inspirada, a palavra de Deus foi inspirada, nós estamos nos referindo aos registros dos autógrafos. Portanto, aqueles textos que foram escritos, né, ali em primeira mão pelos autores bíblicos, no Antigo Testamento em hebraico e alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento em grego, aqueles autógrafos, os primeiros textos, aqueles foram inspirados. Nós cremos também que essa inspiração ela foi sobrenatural, porque somente Deus pode produzir efeitos sobrenaturais em todos aqueles que creem. Nós sabemos que essa verdade santifica. A santificação é obra de Deus, portanto, somente uma operação sobrenatural. No texto que lemos também de Romanos 10, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, portanto, somente Deus pode gerar fé no coração do ser humano. Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6, o apóstolo Paulo também vai nos afirmar o seguinte, em Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservado dos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. É Deus quem faz com que haja fruto, com que haja resultado, com que haja efeito. A questão é que a aliança da graça anunciada ainda no livro do Gênesis, com a promessa de um Salvador, e essa graça que continua por meio de Abraão e Davi e finalmente chega até Cristo, ela foi administrada de uma maneira muito diferente no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós tivemos mediadores que apontavam para Cristo, que apontavam para o perfeito mediador. Nós temos como exemplos os patriarcas, os próprios patriarcas são um exemplo disso. E a história dos patriarcas, ela se desenvolveu também até chegar à formação de um povo, o povo de Israel, o povo escolhido. Mas escolhido para quê? Para que daquele povo, né, que estabeleceu uma relação pactual, uma relação de aliança com Deus, Deus se manifestando ao ser humano por meio de aliança, através daquele povo viesse o Messias. No Antigo Testamento, nós também temos a legislação dada a Moisés no Sinai, uma legislação que é impossível de ser plenamente obedecida em todos os detalhes, de forma perfeita por todos os homens. Mas nós lemos que aquela legislação serviu de aio. O que é um aio, né? O aio era aquele escravo responsável pela guarda e pela educação de uma criança. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas que a lei do Antigo Testamento nos serviu de aio para conduzir a Cristo.
Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles prenunciavam o sacrifício perfeito de Cristo, os cordeiros que eram sacrificados e todo tipo de oferta que era oferecida a Deus, tudo aquilo, todo o sistema de culto previsto no Antigo Testamento estava apontando para aquilo que seria realizado por Cristo. Os profetas, eles anunciaram a vinda do Messias, a vinda de Cristo. E eles foram inspirados por Deus. Cada um desses autores, seja Moisés escrevendo o Pentateuco, seja os autores dos demais livros, sejam aqueles que falaram em nome de Deus e fizeram registrar as suas profecias, todos eles estavam sendo conduzidos de forma plena, dinâmica, verbal e sobrenatural para apontar para Cristo. Isso se deu no decorrer da história, no desenrolar da história, porque a palavra de Deus, ela primeiro cria a realidade da qual ela fala, e depois ela vai regulamentando essa realidade à medida que o Espírito Santo vai produzindo os efeitos, vai produzindo a resposta dentro da criação. A palavra de Deus, enquanto registro, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, enquanto registro da palavra de Deus, precisa ser compreendida dentro de toda essa história, dentro desse drama da história da redenção. Ela não caiu do céu num volume fechado para que eu e você pudéssemos ler, mas a Bíblia é o depósito do cânon, é o depósito da regra, e de forma orgânica e de forma progressiva. Tanto a palavra original que liberta o ser humano e cria a sociedade, cria essa comunidade dos salvos, dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus. Tanto essa palavra original, quanto as regras sobre as quais essa sociedade se desenvolve. Tudo isso é colocado de forma planejada, organizada por esse Deus. Então, a sociedade dos filhos de Deus, criada por esse Deus, por meio da sua palavra, e a palavra que registra o surgimento, a organização, o desenvolvimento e as regras estabelecidas por esse Deus na criação dessa sociedade, no desenvolvimento dessa sociedade de salvos, de filhos, de eleitos de Deus, o povo de Deus, a comunidade do pacto, a comunidade da aliança, tanto um quanto o outro, se originam em Deus de forma orgânica, de forma progressiva. E assim, queridos, a gente precisa entender o conceito de cânon. Cânon, portanto, é regra. A própria palavra ela deriva de uma palavra grega que significa vara de medir, né? Então, para estabelecer um padrão, né? Para você medir, para você estabelecer uma norma. O Antigo Testamento, a igreja reconheceu como inspirado apenas os textos da Bíblia hebraica, também chamado de Tanaká. São os 39 livros do Antigo Testamento usados pelo povo hebreu. O Novo Testamento é que foi um pouquinho mais complicado de reconhecer a inspiração. A necessidade de formular quais eram os textos, né, de descrever quais eram os textos, ela surgiu da necessidade de se combater as heresias que surgiram na igreja. Marcião, influenciado pelo gnosticismo, ele foi o primeiro a estabelecer um cânon bíblico. O problema é que ele considerava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo. E aí ele saiu cortando todas as referências ao Antigo Testamento que haviam nas cartas de Paulo. Então ele fracionou, ele mutilou os textos da palavra de Deus. E aí a igreja, percebendo esse perigo, falou, não, nós temos que estabelecer aqui, nós temos que identificar quais são, de fato, os textos que são palavra de Deus. E a igreja, nesse processo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, estabeleceu 4 critérios fundamentais. O primeiro critério para os textos do Novo Testamento foi a apostolicidade. Então,
o texto precisava ter a autoria ou o endosso de um dos apóstolos. Por exemplo, as epístolas de Pedro, escritas pelo apóstolo Pedro, as epístolas de João, escritas pelo apóstolo João, o evangelho de João, o evangelho de Mateus. Mas você fala, Marcos não foi apóstolo. Marcos não foi apóstolo, mas ele foi auxiliar de Pedro na pregação. Então, a escrita do evangelho de Marcos foi feita sob a autoridade apostólica de Pedro. Segundo critério foi a aceitação e a utilização por parte da igreja. Então, se aquele texto ele tinha autoridade reconhecida pela igreja primitiva, aquele texto era considerado um texto inspirado. Deveria haver coerência doutrinária. Mas peraí, a gente sabe que o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são inspirados, eles fazem parte dessa regra, desse cânon para a igreja, mas a epístola tal, né, ela não tem nada a ver com o que a gente aprende aqui, com a ortodoxia, com aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, com aquilo que nos chegou através dos discípulos dos apóstolos. Então, a falta de coerência doutrinária fazia com que livros fossem excluídos. Nós temos também a evidência no coração da inspiração, porque o texto bíblico, a palavra de Deus, como nós já vimos, ela transforma. Então, esses critérios, a apostolicidade, a aceitação e a utilização pela parte da igreja e a coerência doutrinária foram critérios importantes no estabelecimento, no reconhecimento da igreja de quais textos eram inspirados ou não. Importante na história da igreja foi o concílio de Hipona, realizado em 393, e o sínodo de Cartago, em 397, em que nós encontramos a lista dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Mas nisso é importante nós entendermos que a igreja não criou o cânon. A igreja não criou a lista de livros. A igreja apenas reconheceu os livros que tinham as marcas de canonicidade. E por isso tinham autoridade na igreja. A autoridade da Bíblia não procede da igreja, mas a igreja reconhece a autoridade da palavra. É interessante observar que os próprios escritores bíblicos, eles tinham consciência da inspiração. As principais evidências da inspiração da Bíblia não são externas, elas são internas, elas estão na própria Bíblia. A Bíblia reclama para si inspiração divina quando diz, texto que já lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Pedro, lá na segunda epístola, abre aí junto comigo, segunda epístola de Pedro, lá no capítulo 1, no versículo 21, ele vai dizer o seguinte, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No contexto de falar do reconhecimento de que havia uma escritura, de uma palavra de Deus. Verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os escritores do Antigo Testamento também tinham a convicção de que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Deuteronômio, livro do Deuteronômio, lá no Pentateuco, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, você vai ler o seguinte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Eles tinham consciência de que estavam falando em nome de Deus. Livro do profeta Amós, capítulo 3. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente
O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os escritores do Antigo Testamento tinham a convicção de que estavam escrevendo a palavra de Deus. O Novo Testamento claramente reconhece a autoridade divina do Antigo Testamento, nas várias citações que são feitas do Antigo Testamento e mesmo na consciência de inspiração dos próprios autores. João, capítulo 20, verso 30 e 31, nos mostra, como já vimos, né, que Jesus fez outros milagres aos discípulos, mas aqueles estavam sendo registrados com o objetivo de que as pessoas que lessem acreditassem em Jesus Cristo. Então, a gente percebe que há consciência daquilo que está sendo registrado. Atos capítulo 4, versículo 25, por exemplo, nós temos o seguinte: ali a igreja está orando e os nossos irmãos, orando a Deus, dizem: que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí eles fazem uma citação de um salmo. Porque se enfurecem os gentios, os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, aqueles nossos irmãos ali, no Atos dos Apóstolos, eles estão dizendo que aquele texto lá do Antigo Testamento, aquele salmo, que é o salmo, ele tinha sido inspirado por Deus. Davi, ele tinha falado por operação de Deus. E vários outros textos que nós poderíamos citar aqui, de consciência dos autores do Novo Testamento a respeito da autoridade do Antigo. O próprio Jesus, ele deu testemunho que a escritura do Antigo Testamento era a palavra de Deus. Se você abre aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um dos seus mandamentos, um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus reconhecendo a autoridade do Antigo Testamento. E mais, os próprios autores do Novo Testamento, eles demonstram ter consciência da inspiração de outros escritos do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, você vai ler o seguinte lá na primeira de Timóteo, né? Paulo falando, capítulo 5, verso 18. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi, quando a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Né? Palavras ditas aí em Deuteronômio 25, 4, e por Jesus em Mateus 10, verso 10. Né? Lucas, capítulo 10, versículo 7, também vai nos trazer essa consciência. Olha só, Lucas, capítulo 10, versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, porque digno é o trabalhador do seu salário. Paulo, portanto, está citando aqui o nosso Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Mais uma vez, nós temos Pedro reconhecendo, né, que outras partes da Escritura eram inspiradas. 2 Pedro 3,16, muito interessante até esse trecho. Ele vai dizer o seguinte, vamos começar no 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Pedro falando de Paulo. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, interessante, né? Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Pedro reconhece que os escritos de Paulo eram uma escritura. Assim, queridos, nós temos o cânon, o registro da palavra de Deus, os 36 livros
do Antigo Testamento, somados aos 27 do Novo Testamento, que formam os 66 livros da Bíblia. E todos esses livros, eles são a revelação especial de Deus, o registro da revelação especial, e, portanto, eles indicam o caminho da salvação, apontando diretamente para Cristo. O estudo panorâmico da Bíblia, escrito por Henrietta Mears, faz um trabalho fantástico, sintetizando a presença de Jesus em cada um dos textos bíblicos. Quais são os textos do cânon? Quais são os textos das Escrituras Sagradas? Nós começamos pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros, chamados de livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e esses textos nos mostram Jesus em Gênesis como o Criador, ali presente na criação. No Êxodo, nós temos Jesus como o Cordeiro Pascal. Em Levítico, nós temos Jesus como o nosso sacrifício pelo pecado. No livro de Números, nós vemos Jesus como aquele que foi levantado. No livro do Deuteronômio, nós vemos Jesus como o verdadeiro profeta. Depois dos 5 livros do Pentateuco, nós temos os chamados livros históricos: Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Em Josué, nós vemos Jesus como o líder da nossa salvação. Em Juízes, nós vemos Jesus como o juiz libertador. No livro de Rute, ele é o resgatador. Em Samuel, Reis e Crônicas, Jesus é indicado ali como rei. Todos aqueles reis, eles apontam para a majestade, para o reinado de Cristo. Esdras e Neemias, escritos no tempo pós-exílico, após o retorno do povo judeu da Babilônia, mostram que Jesus é o restaurador. Em Jó, nós sabemos que Jesus é o Redentor. Numa das frases mais lindas das Escrituras, a profecia de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim levantará. Nos Salmos, nós lemos Jesus sendo nosso tudo em todos, e os Salmos, eles dão início aos chamados livros poéticos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esses são os textos de poesia, de sabedoria da palavra de Deus. Em Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Jesus é a nossa sabedoria, a finalidade da vida e aquele que ama a nossa alma. E assim começam os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses 4 livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são conhecidos como profetas maiores. Não que eles fossem maiores em importância do que os demais, mas porque o conteúdo do texto dos seus livros é um conteúdo maior que os demais. Esses profetas maiores, Isaías, nós vemos Jesus anunciado como Messias. Em Jeremias, Jesus sendo anunciado como o renovo da justiça. Em Ezequiel, ele sendo anunciado como o Filho do Homem. E em Daniel, ele é a pedra que esmiuça e abala os fundamentos dos reinos deste mundo. Nós temos os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes textos, chamados de profetas menores, porque são textos menores em comparação, não, a quantidade do texto em comparação aos profetas maiores, neles nós lemos em Oséias que Jesus é o que encaminha o desviado, em Joel que ele é o restaurador, em Amós que ele é o divino lavrador. Em Naum nós lemos a respeito de Jesus, em Obadias, perdão, nós lemos a respeito desse Jesus que é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é a nossa ressurreição em vida. E em Miqueias, ele é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, nós lemos Jesus como a fortaleza no dia de angústia. Em Abacuque, nós lemos Jesus como sendo o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. E assim nós temos os 36 livros do Antigo Testamento. Agora, nos 27 livros do Novo Testamento, de forma ainda mais clara, de forma inequívoca, Jesus é anunciado, ele é o centro da revelação, ele é a própria revelação especial de Deus. Em Mateus, Jesus é o Messias prometido. Em Marcos, o servo de Deus. Em Lucas, o Filho do Homem. Em João, ele é o Filho de Deus. Esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos. São as 4 narrativas a respeito dos atributos de Jesus e dos feitos de Jesus. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles narram mais ou menos ali sob a mesma ótica a respeito da vida de Jesus, enquanto João, o 4º evangelho, ele é composto de uma quantidade maior dos discursos de Jesus.
Esses são os 4 evangelhos. Nós temos Atos dos Apóstolos, em que Jesus é o Senhor ressurreto que atua por meio da sua igreja. Esse livro é o livro histórico do Novo Testamento. E depois de Atos, nós temos as diversas cartas paulinas, cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Em Romanos, Jesus é apresentado como justiça nossa, em 1 Coríntios como o Senhor nosso, em 2 Coríntios como a nossa suficiência. Na Epístola aos Gálatas, ele é apresentado como a nossa liberdade. Em Efésios, ele é apresentado como o nosso tudo em todos. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que há de vir. Em 2 Tessalonicenses, é aquele que vai voltar. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele é o nosso mestre. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele é o nosso exemplo. Em Tito, ele é o nosso modelo. Em Filemão, ele é o nosso Senhor e mestre. Na epístola aos Hebreus, nós temos o início das chamadas cartas gerais. As cartas paulinas, elas foram escritas ou a pessoas determinadas, né, como Tito e Filemão e Timóteo, ou a igrejas determinadas. Essas cartas, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Tiago e Judas, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas são cartas escritas a um público mais geral. Por isso são chamadas de epístolas gerais. Hebreus nos mostra Jesus como o nosso intercessor junto ao trono. Tiago mostra Jesus como o nosso modelo. 1 Pedro como a pedra angular, a nossa pedra angular. 2 Pedro vai mostrar Jesus como a nossa força. 1ª, 2ª, 3ª João. Jesus é a nossa vida, a nossa verdade e o nosso caminho. E a Epístola de Judas mostra Jesus como o nosso protetor. E por fim, o livro do Apocalipse. O livro escrito num estilo literário muito próprio daquele período histórico chamado Apocalipse. É o gênero apocalíptico. Esse livro nos mostra Jesus como o nosso rei triunfante. E aqui estão os 27 livros do Novo Testamento, que junto com os livros dos 36 do Antigo Testamento, formam os 66 livros reconhecidos pela igreja como inspirados por Deus. Eu quero encerrar essa nossa aula de hoje lendo 2 trechos da Confissão de Fé de Westminster, a mais plena confissão reformada, que sistematiza de forma mais concreta, de forma mais elaborada, de forma mais madura o sistema de teologia calvinista, o sistema de doutrina reformada. Lá no capítulo 1 dessa confissão de fé, o artigo 4º e o artigo 5º vão nos dizer o seguinte: a autoridade da Escritura, a razão pela qual ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. No capítulo 1, lá no artigo 5º, pelo testemunho da igreja, nós podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidenciam ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não cabe a mim tentar convencer você disso, mas tão somente ao Espírito Santo de Deus. E assim eu concluo dizendo que a Escritura tem autoridade interna. Ela independe de mim, como professor, como pastor. Ela independe da igreja. Ela depende de si mesma, porque ela é a palavra de Deus.
Ela tem autoridade hermenêutica, porque toda a nossa interpretação, ela precisa estar à luz da própria palavra. É a Escritura quem interpreta a própria Escritura. Ela tem uma autoridade norteadora, porque ela é a nossa única e infalível regra de fé e prática, e é ela quem nos conduz a Deus, é ela que nos deve indicar o caminho pelo qual seguir. É a Bíblia que tem autoridade para julgar a nossa teologia, não são os concílios, ainda que nós creiamos que os concílios são estabelecidos por Deus para podermos juntos orar e buscar a vontade de Deus e compreender o que Deus deseja de nós, mas é somente a Escritura que tem autoridade para julgar a nossa teologia de forma final. A Escritura tem autoridade completa e as Escrituras são a escrita final da revelação especial de Deus. Por isso, eu quero convidar você, querido, a amar as Escrituras, a amar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a conhecer esse Deus, porque Ele se fez conhecido, não somente os seus atributos, mas também os seus poderosos feitos, e fez registrar nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, para que eu e você, conhecendo Cristo Jesus, possamos receber esse Deus como Pai, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou a sua própria palavra. Que Deus muito nos abençoe. Nós vamos encerrar esse nosso estudo de hoje cantando uma canção, cantando um cântico. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Que a palavra de Deus não seja apenas mais um livro na estante, mas seja a verdade dos nossos corações em adoração ao Senhor. Cantemos juntos essa canção, encerrando esse nosso estudo de hoje, da nossa Escola Bíblica Dominical, promovida pela Igreja Presbiteriana de Niterói. Escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Amém. A Igreja Presbiteriana de Niterói, mesmo em meio à pandemia, não deixou de exercer seu ministério, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e também o seu trabalho de assistência. Mesmo durante a semana, com o trabalho das secretárias, com o trabalho dos pastores, com o trabalho da administração, todo o serviço de Deus continua a ser exercido por esta igreja. Por isso, nós precisamos da fidelidade dos membros da igreja nas suas contribuições através dos dízimos e das ofertas. Você que nos visita, não se sinta constrangido com essa palavra, porque esse é um dever e um privilégio dos membros da igreja que, tendo sido sustentados por Deus,
devolvem parte daquilo que nos tem sido dado. Se você, mesmo sendo visitante, quiser contribuir com esse ministério, com a Igreja Presbiteriana de Niterói, pode fazê-lo através da conta da igreja, por transferência bancária, tal como é colocado na tela aí da nossa transmissão. Nós queremos agradecer a você que tem estudado conosco. Encerramos hoje o primeiro ciclo de 5 aulas, introduzindo esse estudo, esse curso de Teologia Reformada. A partir do próximo domingo nós vamos falar a respeito do ser de Deus, dos seus atributos e dos seus maravilhosos feitos. E nós contamos com a sua participação e com a sua divulgação também desses estudos e das programações da nossa igreja. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, o culto sendo transmitido aqui diretamente do santuário. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã, o nosso culto matutino. E às 18 horas, sendo transmitida a Escola Bíblica Dominical. Querido, que Deus muito abençoe, que você tenha uma excelente semana. Receba a bênção da parte de Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levanta